Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre o milênio e sobre os reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Vamos usar esse quadro aqui, eu vou apresentar ele para vocês de maneira bem rápida e nós já vamos para o estudo. Eu separei ele em 5 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. No ponto 1, irmãos, nós vamos estudar sobre esses 4 grupos de pessoas que estarão presentes na vinda do nosso Senhor. E é bem difícil explicar isso para os irmãos. Por isso que você precisa ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos e colocar no coração todas as palavras do Senhor. Escuta com atenção. O ponto 2 vai ser para explicar sobre o fim da besta e do falso profeta, que eles vão para o lago de fogo. O ponto 3 vai ter textos aqui, eu coloquei aqui 5 textos, que vão nos ajudar a entender esses 4 grupos de pessoas. Tá vendo? O ponto 3 vai nos ajudar a isso. E o ponto 3 também pega um pouquinho dessa área. Então, o ponto 3, a área número 3, pega um pouquinho dessa área onde fala do juízo do trono branco, após os 1000 anos. O ponto 4 explica sobre o lago de fogo. Quem vai para o lago de fogo antes do milênio e quem vai para o lago de fogo depois do milênio. As escrituras nos mostram tudo isso, irmãos. E o ponto 5, nós vamos meditar em alguns pontos aqui e entender o que significa ser reis e sacerdotes. São esses os 5 pontos. Pode ver aqui que eu separei o 6º milênio, quando nosso Senhor Yeshua vier, vai ter esses 4 grupos de pessoas que nós vamos estudar. Aí tem aqui também o 7º milênio, que vai ser no reinado do Messias, o reinado dos santos eleitos sobre o restante das nações, e tem o 8º dia, que é após a rebelião do diabo, quando ele for solto depois dos 1000 anos. Esse 8º dia é o dia eterno. Tanto o 6º milênio, como o 7º milênio, como o 8º milênio, eles fazem parte da linha do tempo das festas. Então aqui nós temos praticamente 6 festas. A expiação está aqui dentro. Após a expiação, nós iríamos para a festa dos tabernáculos, os santos eleitos irão para a festa dos tabernáculos, e depois dos 1000 anos, depois do reinado do Messias, vem o juízo do trono branco. É o Pai, o Filho e a Igreja que julgarão todo mundo, todas as nações, todos os anjos, malignos e benignos. Vai ser decidido quem vai para o lago de fogo e quem vai entrar na eternidade. E aí entra o dia eterno. Vamos estudar sobre isso. Tá bom, irmãos? Eu vou ensinar para vocês somente o que é certo. Eu não vou misturar com outras linhas. No final do estudo, eu vou só dar uma revisada, uma pincelada, e vocês vão poder ver o quanto de revelação que muitas pessoas perdem por seguirem livros e doutrinas de homens. Certo? Esses 4 pontos que nós vamos ter que trabalhar, e aqui vai ter uma exortação da parte do Senhor para nós. Vamos lá então. Eu separei aqui 5 textos. Eu coloquei aqui 2 textos do profeta Isaías, um texto de Jeremias, um de Daniel e um de Zacarias. Coloquei em ordem de profecia. Primeiro profetizou Isaías, depois profetizou Jeremias, depois profetizou Daniel e depois profetizou Zacarias. É claro que não tem somente esses textos, mas eu peguei os que eu achei interessante para esse estudo. E esses 5 textos, eles irão nos ajudar a entender os que não são glorificados com mais precisão e automaticamente irá nos ajudar a entender os que são glorificados. Agora, as nações que não ressuscitam,
nós vamos precisar de Apocalipse. E também tem nos profetas, só que eu não queria encher a lousa de muitos textos. Eu peguei só os que nós vamos usar mesmo. Então vamos lá. Vamos ler Isaías 61, do 1 ao 6. Presta atenção na leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E o verso 3 diz, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse verso 4 aqui foi difícil para pegar uma leitura, né? Mas deu para entender, né? Verso 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. E estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Nós lemos do 1 ao 6, e aqui já aparecem dois grupos. Estrangeiros se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós, os que creem no Senhor, os que durante nesse tempo são reis e sacerdotes, não estão reinando, ainda não chegou a plenitude do tempo para que seja manifesto o reino de sacerdote perante todas as nações, mas já somos sacerdotes do Senhor. Esses serão chamados ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, as nações que restam, que não são glorificadas, e na sua glória vos gloriareis. Aqui tem dois grupos já. Vamos ler agora Isaías 66, do 21 ao 24. E olha como o Espírito do Senhor fecha a profecia de Isaías. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Aqui tem 3 grupos de pessoas já. Presta atenção. Presta atenção no tempo. E será que de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim? Toda a carne, as nações que restam, vão adorar o Senhor. No verso 22, no verso 21, tem que pegar na sequência. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Aqui, os santos eleitos. Sacerdotes e levitas, os glorificados. Verso 22, novos céus e nova terra, no milênio. Verso 23, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Tem lua nova, tem sábados, tem contagem de tempo, milênio literal. 7º milênio. O descanso do Senhor. Toda a carne virá adorar o Senhor, as nações que restam. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá,
o seu fogo não se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Aqui está falando do lago de fogo. E quem são os que prevaricaram contra o Senhor? A besta e o falso profeta, que serão aprisionados e serão lançados no lago de fogo. Por isso, aqui está a região do lago de fogo. Por isso que eu dividi em pré-milênio e pós-milênio. Tudo isso daqui é o lago de fogo. Só que a besta e o falso profeta, eles inauguram o lago de fogo. Após os 1000 anos, Satanás é preso e é jogado no lago de fogo. E todos os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Aí a morte é aniquilada para todo sempre, após os 1000 anos. Então, nesse texto de Isaías, tem 3 grupos. Tem o restante das nações não glorificadas que vão adorar perante o Senhor. Tem os santos eleitos que serão sacerdotes. Deus vai tomar pessoas para sacerdotes e para levitas. E tem os que prevaricaram contra o Senhor, que serão lançados diretamente no lago de fogo e nem passarão pelo juízo do trono branco. Não ressuscitarão. Nós vamos verificar isso. Ficou claro, não ficou? 3 grupos de pessoas somente aqui. Essa parte de verde aqui, os que não ressuscitam, nós vamos pegar isso de pouco a pouco. Ok, Jeremias 3, do 17 ao 18. Vamos dar uma adiantada agora. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. 2 textos, 2 povos. Casa de Judá e casa de Israel. Elas herdarão a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E no verso 17 diz: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, isso é no milênio, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, as nações que restam. 2 povos claríssimos aqui. Uns glorificados e os outros não glorificados. Vamos pegar agora Daniel 7, verso 13 e 14, e um pulo no 27. No capítulo 7, Daniel teve a visão dos 4 animais, e ele se interessou pelo 4º animal. E aí teve a explicação de alguns pontos. Não teve a explicação de tudo, mas Deus deu a explicação de alguns pontos. O anjo explicou para Daniel. E aí nos versos 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja que o Filho do Homem recebeu o domínio sobre os reinos. E eu expliquei para vocês, de maneira resumida, que no toque da última trombeta, ele toma esse poder e todas as nações passam a ser dele. Aí ele vai mandar cada grupo de pessoas para o seu devido lugar. Os santos eleitos, as nações que restam, as nações que não ressuscitam na primeira ressurreição e a besta do falso profeta. Cada qual vai para o seu lugar. No verso 27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui tem 2 grupos de pessoas. Os santos eleitos recebem o poder sobre os reinos, o que o Filho do Homem herdou, passou para o seu corpo. A igreja glorificada, o Israel de Deus, as 2 casas de Israel restauradas. E as nações que restam têm que obedecer esse povo santo. O Senhor veio, glorificou o seu povo e nações restaram. Não foi o mundo inteiro destruído.
E nós já estamos aqui, no quarto texto, vendo isso. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios os servirão. Que domínios são esses? E lhes obedecerão. Que nações são essas? As que restam. Vamos ver agora Zacarias 14. Alguns versos. E aí fecha essa parte. Olha que interessante isso. Zacarias 14, o verso 4, só a parte A, porque esse verso é grande. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. O Senhor veio, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele subiu, ele desceu. Do mesmo modo que ele subiu, do mesmo modo ele desceu. No mesmo monte. Verso 9. O que acontece quando os seus pés estiverem no Monte das Oliveiras? O Senhor será rei sobre toda a terra. Será futuro. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. Porque hoje tem muitos senhores e muito nome. Mas quando os seus pés estiverem no Monte das Oliveiras, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Versos 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos já foi colocada aqui pelo Espírito Santo em um tempo que não se encaixa no nosso. Nós estamos no 6º milênio. A festa dos tabernáculos será o 7º milênio, o descanso de Deus. E aqui já tem 3 grupos de pessoas. Todos os que restarem de todas as nações. Os que restarem de todas as nações. Os não glorificados. O que eles vão fazer? Eles vão ter que adorar o Rei e celebrar a festa dos tabernáculos com os santos eleitos. Mas olha o 3º grupo aqui escondido. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Quem são os que vão contra Jerusalém? A besta e o falso profeta. Não são só 2 pessoas. São povos, línguas, nações e reinos unificadas. E a palavra revela quem são esses hoje. Esses vêm contra Jerusalém, recebem a marca da besta, matam os santos e vão diretamente para o lago de fogo. Os que restarem de todas as nações não são glorificados. A palavra está falando que povos, nações e línguas restam. Não são todos destruídos. Por que não são destruídos? Porque eles não seguem a besta e o falso profeta, mas também não agiram aqui na terra como santos eleitos. Não agiram como sacerdotes. Não gastaram o tempo da sua vida ensinando a palavra de Deus. Mas Deus é misericordioso. Chegou o tempo em que as nações estão se unindo, estão fazendo o que é mal. Já não tem mais tempo para eles aprenderem toda a palavra, frutificarem. Mas eles estão ouvindo as testemunhas tocarem trombetas e não concordam com o reino da besta. Preferem ficar em lugares isolados, em desertos, fora das grandes cidades e do sistema. Não recebem a marca da besta. E por isso Deus vai poupar nações. E por isso que a palavra diz que restam nações e que serão governadas pelos santos eleitos. Santos eleitos dominando sobre as nações que restam. E os que vão batalhar contra Jerusalém, eles vão ser mortos. Uns vão direto para o lago de fogo. Outros vão ressuscitar no trono branco para irem para o lago de fogo. Os que têm a marca da besta já estão julgados. Não precisa de julgamento para quem faz decapitação de cabeça, para quem crucifica os santos, para quem queima eles e para quem aceitou o sistema da marca da besta. Viu? Os 3 povos aqui? Eu acho que ficou claro. Mas esse daqui que não está tão claro, né?
Quem são as nações que não ressuscitam? E por que não ressuscitam? Essas daqui não ressuscitam também. Elas passam desse mundo para o mundo vindouro. As suas vidas vão ser alongadas, elas gerarão filhos. E eles vão comer, vão beber, vão precisar do sol, vão precisar da lua, vão precisar de dormir para descansar. Os santos eleitos e os glorificados não precisam disso. Mas tem nações, muitas delas, que foram chamadas, mas não foram escolhidas. Esse é um texto do Senhor, do nosso Senhor Yeshua, que tem que meditar muito bem. E você vai compreender o porquê que essas nações não ressuscitam, mas também não vão diretamente para o lago de fogo. Vai ser decidido aqui. E quem vai decidir isso? Pode ser eu, pode ser você. A igreja vai julgar isso. Sobre o comando do Senhor, o cabeça de todos. Sobre o comando do Pai, o Deus de todos. Ficou claro essa parte aqui, irmãos? Isso daqui ficou claro. Isso daqui ficou claro. E a besta e o falso profeta tá ficando claro, né? E tem essa parte aqui para a gente verificar. Essa parte aqui vai ficar bem clara. O ponto 1 vai ficar bem claro quando nós chegarmos no ponto 3. Aí já não vai ter dúvida. Eu acredito que não vai restar dúvida, né? Então vamos agora para o ponto 2. A besta e o falso profeta. Vamos ver quem são eles. É claro que é difícil dar nomes hoje em dia. Agora é difícil dar nomes. Mas vocês vão ver o que significa a besta e o falso profeta. E aqui não tem como errar. Vamos ver Apocalipse 13, versos 1 e 2, e depois Daniel 7, 19, 20 e 24. Apocalipse 13, versos 1 e 2. Presta atenção nessa leitura, irmãos. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito símbolo, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O que é a besta, irmãos? Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Nos levou para a profecia de Daniel. O leão era a Babilônia, o urso era a Pérsia e o leopardo era a Grécia. Os 4 pontos de divisão do Império Grego. Era. Agora não é mais. Agora, esses lugares estão ocupados por outros povos e eles se unirão. E ainda essa besta tem 10 chifres. Chifres são reinos. Em Apocalipse 17, explica que chifre são reinos. É um aglomerado de nações unificadas. Isso é besta. Mas tem o falso profeta. Vamos ver quem é o falso profeta. Apocalipse 13, do 11 ao 17. Vi ainda outra besta emergir da terra. Terra não é mar. Terra é Oriente Médio. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui é o falso profeta. Parece cordeiro. Cordeiro faz referência ao Messias, mas fala como dragão, fala como diabo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida de morte foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte.
para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 19, dos versos 17 ao 20 e o 21. O 20 é o ponto-chave. Então vi o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a ceia do grande Deus. Já é a segunda vez que um anjo se coloca em pé sobre o sol e que clama com grande voz. Mas aqui a mensagem foi outra e nos leva para Ezequiel, Gog e Magog. Verso 18. Para que comais carnes de reis. Ezequiel 39, 38 e 39. Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. As mesmas expressões daqueles que recebem a marca da besta. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que no contexto é a igreja glorificada. A besta e os reis da terra é a mesma besta de Apocalipse 13. Um verso anterior fez referência a Gog e Magog. Gog e Magog é a besta e os reis da terra, antes do milênio. E o que aconteceu? Verso 20, que é o principal. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os seus adoradores da sua imagem. Aqui o texto revela que a besta que se levanta da terra e que seduz os habitantes da terra para fazerem a imagem da besta e adorar a sua imagem é o falso profeta. O próprio Apocalipse revela. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, pré-milênio. Os que têm a marca da besta e são os adoradores da sua imagem e mataram os santos do Senhor. Esses foram lançados no lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esses restantes não foram lançados no lago de fogo. Não ainda. Eles ressuscitarão no trono branco. Serão julgados pelas suas obras que estão no livro das obras. E vai ser revelado que o nome deles não se encontra no livro da vida e serão lançados no lago de fogo pós-milênio. Nós vamos verificar isso. O próximo texto é Apocalipse 20, do 7 ao 10. Vamos ler. Vocês podem perceber que a maioria dos textos que eu peguei estão em Apocalipse. Apocalipse 5, Apocalipse 20, Apocalipse 20, 21, 22. Mas aqui, entre o 5 e o 20, tem o Apocalipse 19 e o 13. Então tem Apocalipse 5, 13, 19, 20, 21, 22. Vamos ler o 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, Gog e Magog apareceu em Apocalipse 19, antes do milênio, e agora, depois do milênio. O que mostra, o que revela, é que realmente nações restaram, não glorificadas, e foram para o milênio. Satanás foi solto após os 1000 anos, elas ouviram a palavra de Deus, elas tiveram filhos, e filhos tiveram filhos, e filhos tiveram filhos. E tem os que serão fiéis a Deus,
ao reino do Messias e os que serão infiéis. E quando Satanás for solto, ele vai pôr à prova. Deus vai pôr à prova essas nações. E ele vai tentar seduzir e vai conseguir seduzir um grande número. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar, ou seja, homens como a areia do mar. Ainda terrenos, não são como as estrelas do céu, areia do mar. E Gog e Magog, de fato, são descendentes de Noé e filhos de Adão, e que não são glorificados. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha o verso 10, irmãos, presta atenção. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo foi preso, foi lançado no lago de fogo, aonde se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. Eles foram lançados antes dos 1000 anos. E depois, Satanás e seus anjos foram lançados no lago de fogo. Vê a diferença? É o mesmo lago de fogo, mas tem a parte pré-milenar e a parte pós-milenar. Se a besta, o falso profeta e o dragão serão lançados todos juntos no lago de fogo, sem ter milênio literal, por que a profecia fez separação entre a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo? Contou uma história de 1000 anos e depois falou de Satanás e seus anjos sendo lançados no lago de fogo, aonde se encontram não só a besta e o falso profeta. Se eles foram lançados juntos, não faz sentido essa leitura. Essa é mais uma prova do reino milenar do Messias. O que nós aprendemos aqui? Que a besta e o falso profeta, eles inauguraram o lago de fogo, pré-milênio, e depois Satanás e seus anjos, e todos aqueles que seguiram Satanás na rebelião, todas as nações que seguiram a Satanás e não foram fiéis ao Messias e ao seu reino, eles também vão ser lançados no lago de fogo após o julgamento do trono branco. Perfeito? Então, nós passamos o ponto 1, o ponto 2, falamos alguma coisa antecipada no ponto 4, já que está relacionado, né? Na verdade, era para estar o ponto 3 aqui e o ponto 4 aqui, né? Faz mais sentido, já que nós estamos nessa ordem. Mas agora vamos ler essa leitura aqui, e através desses 5 textos em Apocalipse, essa parte vai ficar bem clara. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Não tem segredo essas leituras. Agora as peças começam a entrar cada uma no seu lugar. O quebra-cabeça começa a ser montado. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Apocalipse já vai descrevendo e revelando as coisas da antiga aliança. Incenso são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, ó. De toda tribo, língua, povo e nação foram comprados.
Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reino na terra. Sobre quem? Sobre as nações que restam. Elas não foram compradas como reis e sacerdote e não são apresentadas como primícias para Deus. O povo santo, aqui, os santos eleitos glorificados, eles são primícias de toda a criatura de Deus. São os dízimos. Então, Apocalipse 5, do 6 ao 10. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Reinarão por 1000 anos. Sobre a terra, 1000 anos. Lembra que nós lemos Apocalipse 19, do 17 ao 21? E depois do 20, do 7 ao 10? Nós pulamos justamente o texto que nós vamos ler agora. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Primeiro são decapitados, porque não adoram a marca da besta, que está no futuro. Nem adoram o seu nome. São decapitados, degolados, e ressuscitam. E após isso, reinam com Cristo por 1000 anos. Essa é a verdade da palavra. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção no verso 6 e também no verso 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 2 vezes fala de reinado por 1000 anos, após uma ressurreição. E diz que os restantes não ressuscitaram. Os que ressuscitam na primeira ressurreição porque têm parte na ressurreição de alguém. Está escrito aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a que vai vir depois. Aqui é depois de Cristo, né? Ele ressuscita primeiro. Ele faz a primeira ressurreição. Só que ele tem um corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícias, da onde saiu essa palavra? E que assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitarão em Cristo, mas cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a primeira ressurreição. Você tem parte na ressurreição de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa ressurreição é a primeira. Ele ressuscitou primeiro para ter a primazia, mas ela se completa em todo o povo de Deus. Povo que terão os seus corpos glorificados. Ela se planifica, se completa de vez, no toque da última trombeta. E aí vem o reinado do Messias. E esses serão reis e sacerdotes. Aqui que está o ponto principal. Diz que os que ressuscitam na primeira, ressuscitam para serem reis e sacerdotes. Esses têm os seus corpos glorificados. Aqui tem o restante das nações que não ressuscitam. Mas esses
que está dizendo aqui que não ressuscitam, não são esses daqui de cor preta. Porque esses daqui de cor preta, eles passam para o milênio. São as nações que restam, que têm que adorar o rei na festa dos tabernáculos, de ano em ano. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, tem que adorar o rei. E eles saem e vão ver os corpos daqueles que prevaricaram contra Deus, a besta e o falso profeta. E quem são esses que não reviveram? Verso 5, os restantes dos mortos não reviveram. Aqui está falando dos mortos, de pessoas que já morreram. Irmãos, desde o tempo de Adão até o nosso tempo, pessoas não morrem? Tanto os que viveram antes da lei, como os que viveram depois da lei. Tanto os que viveram de Moisés até Cristo, até o tempo da nova aliança. Pessoas não morrem? Muitos desses não ressuscitam, até que se completem os 1000 anos. Por que eles não ressuscitam? Porque só ressuscitarão os que serão achados dignos de serem reis e sacerdotes do Senhor. Só esses ressuscitarão. E ressuscitarão os que morreram, porque os que estiverem vivos para a vinda do Senhor serão glorificados. E vai ter nações que estarão vivas e passarão desse mundo para o outro. Os que já morreram em séculos passados, os que forem achados dignos de ressurreição, para reinarem com Cristo durante 1000 anos, ressuscitarão. Outros não ressuscitarão. Esses que não ressuscitarão serão esses daqui. Nações que não ressuscitam. Por que não ressuscitam? O Apocalipse vai explicar. Os profetas já explicam. E claro que esses daqui, de verde, não são os mesmos da besta e do falso profeta. Porque esses daqui são diretamente lançados no lago de fogo. Esses passarão pelo juízo do trono branco. Assim como esses também, muitos desses. O restante das nações que vão para o milênio terão filhos. Contarão para os seus filhos o que acontecia no nosso mundo. Porque eles vão viver em um mundo vindouro, no reino do Messias. Eles contarão para os seus filhos e os santos eleitos estarão lá no milênio glorificados. Tanto os santos eleitos como os restantes das nações, esses dois grupos estão aqui. Mas uns foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor. Outros não foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor, mas foram achados dignos de restarem e de serem regidos pela igreja. Outro grupo não foram achados dignos de serem reis e sacerdotes e nem poderão passar para as nações, para o milênio, para o mundo vindouro, não poderão passar porque já estarão mortos e não ressuscitarão na primeira ressurreição porque não são achados dignos de serem reis e sacerdotes. Esses daqui não tem nem o que falar. São os adoradores da besta, os decapitadores de cabeça, os que crucificam pessoas. Esses daqui são os próprios demônios na terra. Então nós lemos até o 6, né? Aqui eu me detive um pouco porque foi para desenrolar aqui essa parte, acabou ficando mais claro, né? Agora o Apocalipse 20, irmãos. Versos 11, o 12, que eu frisei, o 13 e o 15. Eu frisei o 12 e o 15 porque são textos importantes. E tem até um paralelo com Daniel 7, do 8 ao 10. Vamos lá, conferir isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui tem um desenho que representa o trono. E aí foi posto o trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Olha que tempo importantíssimo. Que coisa assustadora. É o julgamento final, após os 1000 anos. Aqui é o julgamento final. Vi também os mortos,
os grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por isso que eu coloquei aqui, o livro das obras e o livro da vida. Aqui representa o tempo do julgamento. É um tempo no qual está entre o sétimo milênio, e o oitavo dia. Entre o milênio e o oitavo dia, tem esses eventos. Satanás será solto por um pouco tempo, vai enganar as nações, eles vão se rebelar contra o reino do Messias. Já se passaram os 1000 anos. Aí Deus permite isso acontecer para mostrar quem que é o diabo, que ele não muda. Enquanto ele estava preso, houve descanso. Quando ele está solto, acabou o descanso. Engana as nações. Deus também prova as nações. E agora, no trono branco, vai ser decidido tudo de uma vez por todas. Quem é quem? E aí entraremos no oitavo dia, o dia eterno. Por isso que são abertos livros e ainda um outro livro, que é o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, o Sheol, entregaram os mortos que neles havia. Aí o verso 14 diz, no final do verso 13 diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, eu deixei aqui um espaço para mostrar que muitas dessas pessoas serão lançadas no lago de fogo, mas não todas. Se todas as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, para que abrir o livro das obras e o livro da vida? E se o texto diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, é porque muitos terão os seus nomes escritos no livro da vida. E se tem os seus nomes escritos no livro da vida, por que não ressuscitaram na primeira ressurreição? Essa é a pergunta-chave. Entendeu, irmãos? Pessoas estarão vivendo no milênio e ficarão do lado do reino do Messias. Satanás sairá a enganar, depois dos 1000 anos ele vai ser solto e vai enganar muitas nações que há nos 4 cantos da terra. Não vai enganar todos, mas vai enganar a maior parte. E os que não forem enganados? Esses serão julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros. Obedeceram os reis e sacerdotes, confiaram no reino do Messias. E por isso terão o seu nome escrito no livro da vida e passarão para o dia eterno. Aqui tem uma grande surpresa preparada para todos. Eu acredito que existiu somente um homem que pôde ouvir as palavras e ver, conhecer as coisas que estão preparadas para esse 8º dia. É quase que não dá para imaginar. Paulo fala que ouviu palavras inefáveis, que não é lista a referir aos homens, não são listas para serem referidas aos homens, porque são coisas sublimes demais, quase que não tem como imaginar. Se o reino do Messias será glorioso, será magnífico, imagine o reino do Pai, quando o seu próprio trono descer do céu para a terra e ele fundir o céu e a terra. Porque o milênio é o reino do Messias. O 8º dia é o dia eterno e é o reino do Pai sobre a terra. E aqui tem surpresas reservadas para todos, coisas que nós nem podemos imaginar. Por isso que são palavras que o apóstolo Paulo disse que ouviu e que não pode serem referidas aos homens. Se fossem coisas a respeito do milênio, não faria sentido ele dizer isso, porque muitas coisas do milênio estão nos profetas. Vocês acham que a surpresa do nosso grande Deus acaba no milênio?
depois dos 1000 anos, depois do reino do Messias, diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. As primeiras coisas passaram. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele só abriu o espaço no tempo e entrou no tempo para realizar o seu grande plano de amor. Agora imagine, Apocalipse 20 diz que terão pessoas que terão as suas obras registradas no livro das obras e serão boas, e encontrarão os seus nomes escritos no livro da vida e passarão para cá, para o 8º dia. Mas tem pessoas que terão as suas obras escritas no livro das obras e são obras más. E o livro da vida vai ser aberto para provar que o nome da pessoa não se encontra no livro da vida. E por que não se encontra? Aí vai ser mostrado no livro das obras e vai ser decretado que essa pessoa merece o lago de fogo. E isso inclui muitas das nações que restaram e seguirão a besta, as nações que restaram e não seguirão a besta, seguirão o reino do Messias, e inclui as nações que não ressuscitam. Lembra? Tem diferença aqui. E vamos direto para Apocalipse 21, do 7 ao 8. E aí vocês vão ver quem que merece o lago de fogo e quem que merece entrar no 8º dia. Apocalipse 21, 7 e 8. Presta atenção nessas palavras. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será o meu filho. Por que fala o vencedor? Quais são essas coisas? Essas coisas é a Nova Jerusalém, que desce do céu após o julgamento do trono branco, desce do céu no 8º dia. O próprio Pai desce do céu, os anjos, os 4 seres viventes, todos, o céu desce através desse céu e funde com a terra. São coisas até difíceis de se explicar. Mas o trono de Deus é o céu e ele desce para a terra. O Filho entrega o reino para o Pai. Já que o Pai colocou todas as coisas debaixo do Filho, a morte, o inferno, tudo colocou debaixo do Filho, o Filho restaurou toda a terra para o Pai. E o Filho entrega para o Pai, porque o Pai é maior do que todos. Que plano lindo, irmãos! Como que pode a gente trocar essas coisas por prazeres transitórios do pecado? E o vencedor é para fazer conexão com as 7 igrejas. 7 vezes é falado: o vencedor terá acesso à árvore da vida, o vencedor vai reinar sobre as nações, o vencedor vai ter o seu nome escrito em uma pedrinha branca, o vencedor vai se assentar no trono, por exemplo. Ao que vencer. As coisas que estão prometidas para as 7 igrejas lá em Apocalipse 2 e 3 acontecem em Apocalipse 19, 20, 21 e 22. E as mesmas palavras aparecem. O vencedor. O que vencer. Se tem o vencedor, tem os que não vão vencer. O vencedor merece tudo isso e merece entrar no reino de Deus. Fora que reinaram com Cristo por 1000 anos. Os santos eleitos já são os vencedores. Mas tem as pessoas que viverão também nas nações. Elas também serão vencedoras. Se elas não vão estar com o reino do diabo, não vão ir contra a cidade santa, elas vão ser vencedoras. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que vai estar escrito no livro das obras para aqueles que serão condenados? Pessoas covardes, incrédulas, abomináveis, assassinas, impuras, as feiticeiras, as idólatras e todos os mentirosos. Os que não cometem essas obras e que não ressuscitaram na primeira ressurreição,
então são esses aqui, vão ser julgados conforme as obras. Os seus nomes não estarão no livro da vida. Não reinaram com Cristo por 1000 anos, mas Deus é justo. E eles passarão para a vida eterna. Apocalipse 22, versos 13, 14, 15 e 16. As igrejas, presta atenção nisso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Já fez conexão com o início do livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Volta. O texto é: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso é o que está no original. Para que lhes assista direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Para uma das igrejas foi prometido: aquele que vencer terá a árvore da vida. Não foi prometido só para a igreja de Éfeso, foi prometida para 7. Mas essa característica da árvore da vida apareceu em Éfeso por causa de uma grande revelação. A primeira igreja, para os vencedores da primeira igreja, Éfeso, Deus promete a árvore da vida. Para a última, se assentar no trono. Conexões com os milênios. Não só com a última semana, mas com os milênios. O que o homem perdeu no início da história? O direito à árvore da vida. E o que o homem vai receber no final da história? O direito à árvore da vida. E vão se assentar no trono os que vencerem. Trono, reino com Cristo. Trono, branco. Julgamento, reino. Verso 15. Fora da cidade, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira, assim como foi dito em Apocalipse 21, verso 8. Em Apocalipse 22, verso 15, tem essa conexão. Olha o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Para quantas igrejas o Senhor falou neste livro? Para 7. Por isso que ele fala em Apocalipse 21, o vencedor. Apocalipse 22, as igrejas. Está aqui. É a plenitude do corpo de Cristo. Entendeu, irmãos? Mas aqui o texto não está falando só disso. Agora, praticamente eu expliquei a lousa toda. E aqui a parte 5, para fechar o estudo. Presta atenção agora. O que significa ser rei e sacerdote? Na antiga aliança tinha entrega de sacrifícios, incenso. Tinha todas aquelas questões que na nova aliança aparecem como, por exemplo, a nossa oração é o incenso. Nós lemos em Apocalipse capítulo 5 que os 24 anciãos tinham taças nas suas mãos cheias das orações dos santos. Taças com incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações são recolhidas em taças, simbolicamente em taças. Estão lá na mão dos 24 anciãos que têm harpas. Um dia tudo isso será apresentado para o nosso Deus. Todas as nossas orações. O que o povo de Deus deve orar? Pai nosso que está no céu. Existe um Deus no céu. Santificado seja o teu nome. O nosso Pai que está no céu é santo. Mas o nome dele está sendo profanado na terra, até mesmo entre o povo dele. Mas há de ser santificado. E quando for santificado, quando o nome de Deus for santificado, todo o evangelho já foi pregado. E aí o que acontece? Venha a nós o teu reino. Todas as nações ímpias serão destruídas. E o reino do Messias virá. E quando o reino dele vier, é porque o nome dele estará santificado e será santo sobre todas as nações. Ninguém vai mais duvidar quem é Deus. Ninguém vai mais blasfemar contra o nome do Senhor. Isso é só no 7º dia. O dia que ele santificou, porque aqui o nome dele estará santificado. E após se cumprir, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra
como ela é no céu. No céu ninguém profana o nome do Senhor, todos santificam o nome do Senhor e todos tremem diante dele. Os 24 anciãos que têm coroas nas suas cabeças, tiram as suas coroas, apresentam diante do trono e se prostram diante do nosso Deus. O Senhor Jesus está chamando pessoas hoje, em todos os tempos, para serem reis e sacerdotes. Mas tem pessoas que passam anos dentro das igrejas e até fora também. Elas não sabem o que é casamento segundo a vontade do Senhor. Elas casam e descasam, tropeçam, se lambuzam na lama e muitas vezes arrumam textos bíblicos para justificarem as suas más obras. Mas Deus deu tempo para elas, deu a Bíblia, deu a palavra, deu tempo de paz, mas elas não estudam. Passa-se anos e anos e anos e elas têm as mesmas dúvidas. Não sabe o que é batismo? Na palavra de Deus tem todos os textos de batismo. Não sabe o que é Santa Ceia. Tem filhos do diabo no YouTube blasfemando cada ponto desse. No YouTube. Filhos do diabo. Tem pessoas que não lutam contra a carne. Não guarda os mandamentos de Deus. Nem sabe a relação entre mandamentos e lutar contra a carne. E não ora e não jejua. Aqui eu deveria colocar orar e jejuar, né? Mas ora e jejua. E tem filhos do diabo que blasfemam até. Fala aqui, ó, de oração e de jejum. Tem filhos do diabo no YouTube que blasfemam cada ponto desse. Tem pessoas que seguem esses filhos do diabo. Então tem pessoas que estão casadas de maneira errada, não sabem o que é batismo, não sabem o que é Santa Ceia, não lutam contra a carne, não oram e não jejuam, não se santificam. Como essas pessoas estarão orando pelos outros, intercedendo pelas nações, abençoando as famílias da terra, se elas não podem fazer nem por elas mesmas? Para que o Senhor ressuscitaria essas pessoas? Mas veja, eu dei aqui uma nota ruim para cada um desses pontos, mas não é assim, não é sempre assim. Veja que tem pessoas que não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas, não conhecem a transição das alianças. E elas não estão casadas de maneira errada, elas até são batizadas, até participam da Santa Ceia, lutam contra a carne. Elas não se entregam totalmente para o mundo. E elas até oram. Não é aquela oração feita conforme Deus ordenou para os seus sacerdotes, né? Tem que saber o que é sacrifício contínuo. E elas até jejuam, mas tem pessoas que fazem essas coisas. Elas entraram na morte, irmãos, presta atenção nisso. As pessoas viveram mais a sua vida do que as coisas do reino de Deus. Isso daqui que parece ser estranho elimina muitas doutrinas erradas. Por exemplo, uma certa doutrina que diz que nós seremos purificados no lago de fogo, no milênio. Muitas pessoas estarão lá sendo purificadas para pagarem os seus pecados e depois, no trono branco, serem absolvidas porque pagaram os seus pecados. Não. Muitas dessas pessoas aqui, elas foram chamadas para serem santas e eleitas, para serem reis e sacerdotes. Mas elas não se colocam como reis e sacerdotes na terra. Mas também não seguirão a besta e o falso profeta. Presta atenção nisso. Se elas estivessem vivas na vinda do Senhor, se elas estivessem vivas, elas iriam restar. Elas iriam ver que os seus corpos não estariam glorificados e transformados, e iriam sobrar, e iriam ser regidas no milênio. Mas como elas já morreram,
elas não ressuscitarão para reinarem com Cristo. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos agora tem um peso eterno. Só ressuscita na primeira ressurreição os que são reis, os que têm condições para serem reis e sacerdotes. Se uma pessoa ela não se importa com as coisas do Pai, é muito diligente com as coisas do mundo, mas não se importa com as coisas do Pai, por que ela ressuscitaria na primeira ressurreição? Os que ressuscitarão para reinar, não ressuscitarão para aprender a palavra. Aqui o tempo é de aprender a palavra e de ensinar e de praticar. Sabe o que isso significa? Que eu, você e qualquer outra pessoa está sendo chamada pelo Senhor para ser rei e sacerdote. Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitos de nós fomos chamados para sermos santos eleitos, com os corpos glorificados, para sermos reis e sacerdotes. Mas se nós não nos colocarmos nessas condições, nós não vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Porque vão ressuscitar os que têm condições para reinar. Mas não significa que você vai para o lago de fogo. Aqui que está o ponto-chave do julgamento e que é a coisa mais justa que eu vi até hoje dentro de um tribunal. Não significa que você vai para o lago de fogo. Você não ressuscitaria, eu ou você, ou qualquer pessoa, que não está disposta a edificar a casa de Deus, a trabalhar para o reino de Deus. Não ressuscitaria na primeira ressurreição não significa que vai para o lago de fogo. No trono branco vai ser mostrado no livro das obras, as suas obras. Vai ser a própria igreja vai estar lá reinando e julgando tudo. Paulo disse que os santos hão de julgar até os anjos, o mundo todo. E aqui no livro das obras vai ficar provado o porquê que você não ressuscitou na primeira ressurreição, mas não vai para o lago de fogo, e sim vai entrar na eternidade. Por que eu vou entrar na eternidade? Vamos supor, eu não ressuscitei. Não ressuscitei na primeira ressurreição. Só ressuscito após os 1000 anos. Não quer dizer que eu vou ressuscitar para ser condenado. Pode ser que eu seja. Mas no livro das obras vai mostrar que você não era digno para reinar com Cristo. Você não operou no seu tempo de vida nas nações. E tem muitos que vivem assim. Não é de se assustar isso. Mas lutaram contra a carne. Não se venderam a esse mundo. Mas não estão aptos para reinar com Cristo. Após os 1000 anos, vai ser mostrado isso para você. As suas obras vão ser reveladas e aí vai ser decidido se você merece o lago de fogo ou se você merece entrar na eternidade. Só de entrar aqui já é uma bênção. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Veja que o livro da vida é aberto após os 1000 anos. Agora, se nesse tempo você frutificar, se você fizer o que é básico, saber que é um casamento segundo a vontade de Deus, saber que é batismo, saber que é Santa Ceia, lutar contra a carne, orar e jejuar, e mortificar a sua carne, fazer a obra que Deus te deu para edificar a casa dele, é claro que você vai reinar com Cristo os 1000 anos. E entre esses que ressuscitarem, eu não busquei todos os textos aqui, porque esse é um tema muito complexo, mas não é impossível de entender. Tem parábolas de Jesus que nos ajudam a entender isso. Uns reinam sobre uma cidade, outros reinam sobre 3, outros reinam sobre 10. Aí já mostra a diferença de pessoas no reino.
Mas tem pessoas que não estão em condições de reinar sobre nada. Não quer dizer que vai para o lago de fogo. Por isso que abre o livro das obras e o livro da vida. Entendeu, irmãos? Isso gera temor na gente. Por quê? Esses 4 grupos de pessoas mostram a justiça de Deus. Isso quer dizer que se você, que foi chamado para ser rei e sacerdote, não importa se é homem ou se é mulher, você tem que exercer a função de um rei e sacerdote aqui. Não é a função plena, porque isso vai se planificar no milênio. Mas aqui você tem que orar, e tem que jejuar, e tem que edificar a casa de Deus. E não viver somente a sua vida. Entendeu, irmãos? Isso significa que não é só porque você menciona o nome do Senhor Jesus, ou porque você congrega, que quer dizer que você vai reinar com Cristo por 1000 anos. Porque os que reinam são reis e sacerdotes, já aqui na terra. Não é a versão plena. Nós não estamos reinando ainda, mas nós fazemos ofícios de sacerdotes. Entendeu? 4 grupos de pessoas, cada qual para o seu lugar, de maneira justa. Tem pessoas que não fazem a menor ideia, nem sequer desses 2 pontos. Tem pessoas que não sabem que vão restar nações, pensam que quando o Senhor Jesus vier, todo mundo será destruído, a igreja será glorificada e vai reinar sobre quem? A igreja vai reinar sobre a igreja. E o que nós fazemos com tantos textos da palavra? Onde mostram que nações sobram, porque estarão vivas. O Senhor fez isso, esse plano na palavra, para nos revelar, para testar nosso coração, para ver se a gente está buscando a palavra dele e buscando a ele com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Ele está querendo não saber, mas testemunhar para nós se nós estamos olhando com os nossos próprios olhos, ouvindo com os nossos próprios ouvidos e colocando no nosso coração todas as palavras dele. Não é fácil estudar as Escrituras, é preciso de renúncia. Não é fácil orar pelos santos, porque se você está preso no pecado, a sua qualidade de oração diminui. Primeiro porque você tem que orar sempre por si mesmo, pedindo perdão pelos seus próprios pecados. Você não está apto a se pôr na brecha por outros irmãos. Não quer dizer que você nunca vai pecar, mas tem pessoas que vivem acorrentadas no pecado, principalmente no mundo de hoje, com a internet. E as pessoas não conseguem interceder pelas outras. Não está exercendo, não está fazendo ofício sacerdotal. Entendeu? Bom, irmãos, é esse o estudo. Eu vou fechar aqui. Eu espero que vocês possam estudar isso daqui, verificar essas palavras. E eu vou deixar a foto dessa lousa no Facebook. Talvez eu deixe na comunidade do YouTube também. Eu não estou muito presente por enquanto na comunidade do YouTube, mas eu já tenho a foto dessa lousa. Então eu vou postar lá para vocês poderem copiar. Então vocês podem analisar, olhar a foto, separar os textos e até utilizar esse estudo para vocês fazerem os seus próprios estudos. Talvez vocês queiram ensinar nos seus próprios canais. Tá bom? Vou deixar isso para vocês. Preste atenção também no comentário fixo do primeiro vídeo. Às vezes eu deixo no primeiro e às vezes eu deixo no último também. Deixo algumas instruções para os irmãos. Como nesse vídeo eu fiz o trabalho na lousa, os textos estão aqui, eu vou deixar a foto para vocês, então eu não vou colocar os textos lá no comentário fixo, porque aí demora muito tempo, perde tempo. Quando eu não faço isso, aí eu coloco os textos no comentário fixo. Também, em alguns vídeos, eu deixo no comentário fixo falando sobre os 2 grupos do WhatsApp que foram formados por irmãos que foram praticamente induzidos por Deus. Formaram um grupo para recrutar pessoas para me ajudarem no canal, ajudarem de maneira financeira. E os irmãos que me seguem já sabem que era para eu estar no Japão agora trabalhando dentro de uma fábrica, como eu sempre fiz a vida toda. E aí eu não teria muito tempo para fazer esses estudos e para meditar com esse nível de qualidade. Não teria tempo, não teria condições. Então Deus me separou para isso. Então eu renunciei ao meu visto do Japão
por causa que esses irmãos formaram o grupo voluntariamente. Cada um ajuda com um pouco por mês e assim a minha vida pode ser mantida no Brasil. E isso agrada a Deus. Agrada porque não é dízimo, não são ofertas relacionadas a dízimos, mas são ofertas voluntárias. Não é comercializar a palavra de Deus. Eu conheço os textos que Paulo fala de comercializar a palavra. Sou contra o dízimo. Esse dízimo eu sou contra. E as ofertas voluntárias, elas são agradáveis a Deus. Porque nem todos estão com disposição para passarem o tempo estudando, orando, lendo, meditando e ensinando. Dá um baita trabalho fazer isso. Então, graças a Deus que Deus levantou pessoas para me ajudarem. Tem muitos irmãos que estão me assistindo e me ajudam. E o nome de Deus, do que depender de mim, vai ser santificado por causa disso. Eu estava disposto a fazer isso, a continuar fazendo esse trabalho, indo para o Japão, trabalhando numa fábrica, 8, 10 horas, como eu sempre fiz. Mas se Deus separa pessoas para o ministério e coloca pessoas para contribuírem, é porque isso é agradável a Ele. E se tem homens que vivem disso, recolhendo dízimos e ofertas, torcendo a palavra de Deus para viverem de dízimos, para ensinarem doutrinas de homens, por que eu não poderia fazer isso, vivendo de contribuições voluntárias dos irmãos, para ensinar a palavra de Deus? Se eles podem ser sustentados, por que eu não poderia? E se os irmãos não ajudarem, quem ajudará? Por isso que eu falo disso em alguns vídeos. Deus me tirou a vergonha de falar essas coisas. Eu sempre queria fazer isso, mas usando ali os métodos do YouTube. E isso não é tão legal, ficar usando, sabe, o Patreon e ficar usando outros mecanismos. Não é legal. É legal, é agradável a Deus quando Deus levanta as pessoas e fazem o movimento. E aí cada um ajuda com pouco por mês. E isso não é nada, não pesa para ninguém e acaba sendo bastante para quem está disposto a estudar a palavra e ajudar outras pessoas. Tá bom? Então você que tem me ajudado, irmãos, eu já estou aqui no Brasil, acho que já é o 3º ou 4º mês. Eu acho que vai para o 4º mês que eu estou sendo ajudado. Você que tem me ajudado, eu agradeço em nome do Senhor Yeshua. Tenho temor com as ofertas, tenho temor com as contribuições. E estou fazendo de tudo para usar elas de maneira justa, de maneira em que vai convergir em frutificação para o reino. Tá bom? Agradeço vocês e se você que não ajuda tem vontade de ajudar, vou deixar o link na descrição. Tem 2 grupos formados para esse propósito. E assim a gente consegue fazer avançar a palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o estudo. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu quero que todos sejam edificados e que todos possam ser encontrados dignos desse primeiro grupo para serem glorificados e reinar sobre as nações. Porque se não, você irá ressuscitar só depois dos 1000 anos. Poderá entrar no reino eterno, mas receberá uma advertência, uma sentença de não ter reinado com Cristo os 1000 anos. Porque quem reina com Cristo os 1000 anos, o próprio Apocalipse diz que são reis e sacerdotes. Se coloque na posição de ser um rei e sacerdote na presença do Senhor. Se você não estava orando, ore, porque a oração é ofício de sacerdote. Tardes e manhãs. Na antiga aliança não tinha desculpa, era tardes e manhãs. Ore a Deus. Comece com pouco, mas ore. Se santifique e se santifique mais. Se você não está estudando a palavra, comece a estudar. Comece a se planejar para ensinar. Abandone as redes sociais. À noite, pelo menos. Abandone essas luzes. Eu estou gravando hoje meio tarde, mas isso não é assim que eu quero fazer. Tem luzes aqui do meu lado, agora são mais de 8 horas da noite, já era para eu ter me adiantado mais. Então, tem que se programar, dormir cedo, acordar cedo, se programar para poder orar com qualidade, buscar a Deus, todos os dias orar
com vigilância para não entrar em tentação. E aí sim, você estará aqui nesse grupo, ressuscitará na primeira ressurreição. Aí sim se cumprirá isso. Caso contrário, não se engane, irmãos. Tá bom? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. É claro que passou pelos meus estudos. Se eu tiver errado em algum ponto, fica tranquilo, eu não vendo livros, eu não vendo CD. Eu venho aqui e reajusto, assim como fiz em muitos vídeos. Como eu ainda não vi nada de errado, acho isso justo, e não somente porque acho justo, vejo o que está escrito, assim eu acredito. Não aprendi com livros, eu aprendi estudando e meditando na palavra. Tá bom, irmãos? Por isso eu quero que vocês peguem os textos, verifiquem, orem a Deus e vejam se essas coisas são assim. Tá bom? Deixe os seus comentários. Mais uma vez, obrigado, tá? Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor, Yeshua.